Fala pessoal, tudo jóia? Dando sequência em termologia, na aula passada a gente falou que temperatura tinha a ver com a agitação das moléculas, e aí quanto maior a temperatura, maior a agitação das moléculas. Então o corpo tende a dilatar quando é aquecido. Só que a água se comporta diferente. Por que ela se comporta diferente? Porque existem espaços entre trilhos de trem. Isso aí você vai ver no vídeo de hoje, beleza? Roda a vinheta! Bom, minha gente, dando continuidade à termologia, a gente tem a dilatação térmica. E aí, essa dilatação térmica, térmica vem de temperatura, né? Então, é algo que remete à temperatura, e dilatar nada mais é do que aumentar a dimensão de um corpo, certo? Então, a gente vai dizer que um corpo dilatou quando ele aumentou pelo menos uma de suas dimensões. O mesmo princípio para dilatação serve também para contração. Eu coloquei aqui que os líquidos, em geral, eles se dilatam mais do que os sólidos por uma razão simples. Como a gente fez na aula anterior, então se você não olhou a aula anterior, dê uma olhadinha, a gente fez representações simples aqui, como se estivéssemos com recipientes, e aqui, ó, suponha que sejam moléculas de água, por exemplo. Então, quando as moléculas estão muito juntinhas, a gente tem o sólido. Quando as moléculas estão um pouquinho mais separadas, nós temos o líquido. Então, como essas moléculas estão mais separadas, a força de interação entre elas, digamos assim, ela é menor que a força de interação das moléculas quando no estado sólido. Então, por essa razão, a gente tem a tendência de que os líquidos dilatem mais que os sólidos, tá? E aí, para efeito de ensino médio, a gente trabalha com dilatação em uma dimensão, dilatação em duas dimensões e dilatação em três dimensões. A dilatação linear é uma dilatação que ocorre predominantemente em uma dimensão. Isso quer dizer que podemos ter a dilatação acontecendo em mais de uma dimensão, mas a prevalência sendo em uma dimensão só, a gente vai chamar de linear. Quando essa dilatação ocorrer em duas dimensões predominantemente, a gente chama de superficial e, por consequência, volumétrica, três dimensões, tá? Para os líquidos, a gente trata especificamente da dilatação volumétrica, enquanto que para os sólidos a gente trata das três. E aí, quando a dilatação acontece predominantemente em uma dimensão, a gente já falou aqui que nós temos uma dilatação linear, que é o que acontece nesse caso aqui. Então, isso aí a gente vai ter em fios, enfim, tudo que a gente perceber que a gente só vai tratar de uma dimensão. Esse fato, essa dilatação linear acontece nos fios de alta tensão, por exemplo, a gente tem aquelas barriguinhas, e aquelas barriguinhas têm uma torre, e aí temos uma barriguinha aqui e uma outra torre. Essa barriguinha, ela vai ser mais acentuada, vai ser menos acentuada de acordo com a variação de temperatura. Para efeito de conta, a gente chama essa diferença aqui, ó, no tamanho de ΔL. E aí o ΔL, ele vai ser dado pelo comprimento inicial, LO é o comprimento inicial, L é o comprimento final. Então tenho aqui uma barra que tem uma temperatura inicial e tem a temperatura final. No caso específico aqui, essa temperatura final é maior que a inicial, porque a barrinha aumentou o seu comprimento. E aí depende também do material que constitui o corpo, certo? E depende, sobretudo, da variação de temperatura. Então, essa é a equação que a gente tem para dilatação linear. Lembrando que o ΔL também é comprimento final menos comprimento inicial. A gente tem aqui, suponha uma placa quadrada de uma certa área inicial, e aí ao ser aquecida, mais uma vez,
houve o aquecimento, aumentou-se o seu lado, tá? Aumentou-se o seu lado. E aí esse aumento, como foi em duas dimensões, a gente diz que essa dilatação é uma dilatação superficial. E aí a equação é muito semelhante. Nós temos ΔA, onde ΔA é a variação da área, é igual à área inicial mais um coeficiente que a gente chama de beta vezes a variação de temperatura. Vale salientar que o beta vai ser o dobro do alfa, tá? O alfa é o coeficiente de dilatação linear, o beta é o coeficiente de dilatação superficial. E aí, esse coeficiente de dilatação superficial, como ele tem a ver com duas dimensões, aí ele vai ser o dobro do coeficiente de dilatação linear, que tem a ver com uma dimensão só, tá? Reforçando sempre que o ΔA vai ser a área final menos a área inicial. Para os sólidos, aí você percebe que nós tivemos aqui uma dilatação em três dimensões, então cresceu esse lado e cresceu esse lado, por consequência, nós tivemos um acréscimo no volume. A equação também é parecida, então ΔV, VO, só que agora é um gama, ΔT. Lembrando, o gama é um coeficiente de dilatação volumétrica, e aí, como é o coeficiente para três dimensões, ele vai ser 3 vezes o alfa, tá? Tem uma demonstraçãozinha que não cabe para a gente fazer nesse momento. A gente precisa ter o cuidado de, quando a questão for sobre dilatação volumétrica, muitas vezes é dado o coeficiente de dilatação linear, então tem que multiplicar ele por 3 para chegar no coeficiente de dilatação volumétrica. Um detalhe é que a dilatação linear e a dilatação superficial a gente analisa nos sólidos. Já a volumétrica, a gente tem sólidos e líquidos, tá? Então, como em geral a gente tem líquidos em recipientes, então não tem muito sentido pensar num líquido dilatando apenas uma dimensão. Por isso a gente trata a dilatação volumétrica tanto em sólidos quanto em líquidos. E aí eu coloquei um gráfico aqui só para ilustrar. Aqui nesse ponto inicial nós não temos a temperatura necessariamente zero, tá? Não precisamos ter zero. Podem ser qualquer outro valor, mas no caso específico aqui nós temos a temperatura, e aí essa temperatura vai aumentando, e aí à medida que aumenta a temperatura, nós temos um aumento no comprimento. Se tivéssemos aqui um ângulo, a tangente desse ângulo seria quem? Cateto oposto, que é justamente o ΔL, sobre a variação de temperatura. E se você observar, essa razão ela está presente nessa equação. É só você passar o ΔT para o primeiro membro, aí vocês vão ter que a tangente do ângulo ela vai ser o L0 vezes o alfa. Nos líquidos, como a gente falou agora há pouco, a dilatação que a gente vai analisar é a volumétrica. Também, como falamos já, a interação entre as moléculas num líquido ela é menor, então é mais fraca, e aí por isso os líquidos dilatam com mais facilidade do que os sólidos. Como isso acontece, a gente vai ter uma coisinha para analisar que é a chamada dilatação aparente, que nada mais é do que o volume do líquido que foi derramado. Suponha aqui que esse recipiente de volume VO foi aquecido e passou a ter um volume V, tá? Então, um recipiente dilatou, mas além do líquido ter dilatado junto com o recipiente, o líquido extravasou. Então, isso quer dizer que o ΔV do líquido foi maior que o ΔV do recipiente. Como o líquido, a dilatação do líquido é maior que a dilatação do recipiente,
o líquido vai extravasar. Eu posso afirmar que a dilatação do líquido vai ser a dilatação do recipiente mais uma quantidade que caiu, que a gente chama de ΔV aparente. Essa mesma relação vale para os coeficientes. Lembrando que nós temos ΔV igual a VO gama ΔT. Se usarmos essa relação nessa igualdade, como todos os volumes iniciais e as variações de temperatura são iguais, eu vou ter a seguinte relação. O gama do líquido é igual ao gama do recipiente mais o gama aparente. Lembrando que esse gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Então, para sólidos, nós temos linear, superficial e volumétrica. Para líquidos, só volumétrica. No entanto, como o líquido dilata mais que sólido, a gente pode ter essa dilatação aparente. Para fecharmos, a gente falou que, de maneira geral, a dilatação acontece no aquecimento e no resfriamento a gente tem a contração. No entanto, a água de 0 a 4 graus, ela se comporta de maneira diferente. De 0 graus Celsius até 4 graus Celsius, a água sendo aquecida, no lugar dela dilatar, ela contrai. De 4 graus Celsius para 0 graus Celsius, a água dilata, ou seja, de 4 graus para 0, ela sendo resfriada, no lugar dela contrair, ela dilata. E de 0 a 4, sendo aquecida, no lugar de dilatar, ela contrai. Isso acontece porque o tipo de ligação que a gente tem na água é a chamada ponte de hidrogênio. E aí essa fusão da água, essa mudança no estado físico da água, quebra essas pontes de hidrogênio e há uma redução no volume. Então, olha o que acontece aqui nesse gráfico. Eu tenho um determinado volume que diminui. Se o volume diminui, eu vou ter uma densidade maior. Olha só, lembrando aqui, densidade é massa sobre volume. Se volume diminui, então a densidade, mantendo a massa, aumenta. Tá? Então eu vou ter a água a 4 graus Celsius mais densa do que a 0 graus. Pegando o gancho desse fator, dá para perceber que a água no estado sólido, 0 graus, ela vai ter uma densidade menor que a água no estado líquido a 4 graus, por esse gráfico aqui, por essa partezinha do gráfico aqui. Isso explica essa figura. Então, no inverno, quando a gente vê que apenas a superfície congela, o fato de apenas a superfície congelar é porque após a troca de calor por convecção, que a gente vai ver nas próximas aulas, e aí o que acontece? Nós temos a parte de cima chegando à sua temperatura de fusão e se transformando em sólido. E o gelo é um mau condutor de calor. E aí acaba que eu tenho uma proteção térmica, digamos assim, do lago. E aí nem todo o lago vai congelar. Além disso, reforçando a densidade do gelo, da água no estado sólido, é menor que a densidade da água no estado líquido. E aí, por isso, nós não temos o lago totalmente congelado e aí permite a vida mesmo no inverno nessas regiões. Tá certo? A gente fica por aqui. Até a próxima.